E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador de Blade Runner 2049. Sim, finalmente lançou e finalmente foi uma obra digna de Blade Runner. Ele também é denso, ele também é lento, mas respeita o ritmo original do Blade Runner, que era o que foi sensacional na época. Além de trazer todas as questões filosóficas e um pouco mais de ação. Não literalmente todas as questões filosóficas, mas coisas que fazem a gente pensar realmente. E que infelizmente tem sido uma raridade hoje em dia no cinema, filme cerebral, um filme que a gente consegue refletir algumas coisas que acontecem nele. E principalmente faz isso sem te deixar como um idiota lá, não fica explicando, como certos diretores aí fazem, são chamados de gênios aí, entendeu? Ele te apresenta uma proposta, te apresenta segmentos para essa proposta e faz você refletir e tirar seus próprios raciocínios sobre aquilo. Apesar de algumas coisas apresentadas não serem tão explícitas assim como eu falei, o filme traz um questionamento muito importante, que é como estaremos daqui um tempo, como estaremos no futuro se seguirmos do jeito que estamos seguindo, se fizermos as coisas que estamos fazendo, tanto com a natureza quanto com a humanidade. Aonde vamos parar? Aonde a nossa ideia de uma sociedade correta vai parar e onde determinados casos, determinadas pessoas com poder pode fazer para mudar essa história, tanto pro bem quanto pro mal. Como se bastasse esses questionamentos que eu já falei aqui, também traz questionamentos de preconceito, que é uma coisa que está muito atual hoje em dia, pelo fato de coisas idiotas que acontecem nos Estados Unidos, preconceitos com pessoas que não são do seu mesmo sexo, preconceito de pele mesmo. Tem uma questão muito importante, que é a questão lá do blackout, que eu falei no último vídeo, que tem o preconceito, que são as pessoas oprimindo os replicantes. Tipo de preconceito que você vê na rua, assim, é as pessoas desdenhando os replicantes quando eles passam, assim. Isso tudo é um fruto de um trabalho, primeiramente, muito bem executado do Denis Villeneuve, que mandou bem aqui, ainda bem, e principalmente tratar uma obra atualizada nos conceitos de Blade Runner. Assim como eu falei no anterior, quem assistiu o primeiro sabe que é um filme mais cerebral, que é um filme que faz te questionar mais, que é um filme que você assistindo, apesar de toda a distopia no ar que estava lá na época, você conseguir refletir coisas sobre o seu futuro, conseguir refletir coisas sobre coisas que você está fazendo agora e qual seriam as ações que ele vai tomar lá na frente. E como se não bastasse tudo isso que eu falei pra você aqui, ele também respeita o aspecto visual de Blade Runner. E cara, isso pra quem é fã principalmente vai ser um deleite a hora que assistir na tela, porque ficou realmente muito bonito, ficou com cara de Blade Runner, pelo menos em grande parte do filme, em coisas que você relacionava com Blade Runner, tipo coisas atualizadas é meio difícil fazer porque você não tinha referência de antes. Mas as coisas que você já conhece, nos rumos que o Blade Runner toma no original, o que você traz para este filme foi muito bem adaptado. Todo aspecto visual respeita muito bem e ele dá uma atualizada, lógico, nas questões técnicas do cinema, assim. Ângulo de câmera, um recurso a mais na hora de fazer uma fotografia bacana. São coisas que não tínhamos na época e agora temos. E foi atualizado devidamente aqui, mas sem perder a essência do original. Essa questão de manter a identidade visual foi tão levada a sério que até os equipamentos, em certo ponto, e até alguns lugares, em certo ponto, assim, mantém aquele aspecto meio antigo da modernidade do Blade Runner. Aqui em 2049 a gente tem muitos equipamentos que você vê, nossa cara, isso parece que foi um equipamento adaptado de 1982, mas na verdade, respeitando uma identidade visual criada lá atrás, quando foi fazer o filme em 82, que se referia a 2019 e que agora chegou 2049 e eu tô confuso, agora já... Outra coisa também ficou muito bacana, ele é prazerosamente angustiante. Se você tem a oportunidade de assistir esse filme no cinema, assista no cinema. Vai sentir muito mais essa angústia, pelo fato principalmente da trilha sonora, cara. Assim como no primeiro filme, a trilha sonora era muito importante, que tinha esses barulhos assim, ó. Eles te dão uma angústia maior pelo fato do que está acontecendo na tela, de alguns zooms bem opressores, assim, está chegando em determinado objeto, em determinada cena, em determinado lugar, em determinada pessoa, e que são intimidadores. E aliás, esse som bizarro, assim, dá um medão, você fica angustiado na sala de cinema, por exemplo. E tem uma cena do Elvis que mescla esses dois conceitos, assim, com o Elvis, que é uma coisa espetacular, e essa é uma coisa nova, e ele mesmo assim respeitando as características do Blade Runner original. E falando propriamente dito, só da parte visual, tem umas coisas que ficaram muito bem feitas agora, cara. Tipo, o novo Void Camp, que é só uma parada na parede, assim, parece aquele coisinho 2001, Odisseia no Espaço, que fica dando uma agonia, assim. Mas ele é mais opressor do que aquele teste do Void Camp do primeiro filme. Além disso, tudo que tá na Tyrell Corporation, assim, tem uma coisa muito... ao mesmo tempo nostálgica e atualizada, mas sem perder a identidade visual original. E isso foi muito importante aqui, foi um acerto gigante do Denis Villeneuve em manter isso, porque geralmente quando você vai atualizar alguma coisa no cinema hoje em dia, o cara muda tudo e faz uma bagunça lá, como se tivesse tudo surgido e mudado com o tempo. Principalmente a cena da concepção de um novo Nexus, assim, com o Jared Leto fazendo um diálogo
ultra profundo sobre questões filosóficas de onde eles estão, pra onde eles querem ir, é uma coisa sensacional e ao mesmo tempo aterrorizante, cara. O personagem de Jared Leto aqui, ele pareceu, vamos dando um meio spoiler aqui, ele pareceu pouco até, mas o cara mandou super bem dessa vez. É uma prova de quando você dá um personagem pro cara que seja muito bem desenvolvido, não tenha muito tempo de tela, ele consegue se dar bem. Não é como o Coringa que deu um tempo de tela pra ele pouco, mas não foi nem desenvolvido e ficou com aquele negócio meio, sei lá. Blá, 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 blá. Agora eu vou ter que falar um pouquinho de spoilers. Se você não quer ver spoilers, pula pro minuto aqui do canto pra dar uma conclusão final e dar um recadinho pra vocês. Mas se você já viu, então toca o pau aí que tamo junto. Muitos falam sobre o que seria o Kay. Ele na verdade é o Joe, um nome dado pela Joy, que eu vou falar mais à frente, e que é uma espécie de replicante que tem grandes propriedades para combate, assim como o Rybat tinha, mas ele é focado em ser um Blade Runner. Entre outras palavras, ele é o replicante correspondente ao Deckard no primeiro filme. Apesar que o Deckard não é um replicante, a gente descobre nesse filme que efetivamente ele não é um replicante. Mas eu vou falar isso mais à frente. Quando ele chega no prédio onde ele mora, as pessoas normais, que aliás estão em estado deplorável algumas, tem uma galera que fala: ah, no futuro muito próximo o ser humano não vai ter mais pílulas, que vai se adaptar à nova realidade bizarra do mundo, assim, com o aquecimento global e tudo mais. Algumas pessoas estão assim já no filme do Blade Runner 2049. E isso é muito bizarro. Vamos colocar que a Terra ficou ainda mais miserável, principalmente depois do blackout. E ele mora num apartamento tão asqueroso quanto o Deckard morava. E ele tem a Joy. E o que seria a Joy? A Joy seria a namorada perfeita? Sim, eu tô falando isso aqui, é muito bizarro o conceito da Joy, sim, também muito genial. O da hora do Blade Runner é isso, tem muitas coisas bizarras, mas que são igualmente geniais e que equilibram o peso na hora de colocar em tela. Porque na minha concepção, a definição perfeita do Joy seria uma esposa de aluguel semi-holográfica, se é que o termo semi-holográfico existe. E que basicamente vai corresponder ao que o iPhone é hoje em dia, tipo objetos de desejo, você faz tudo por ela e tudo mais assim, você faz tudo nela também. Porém é muito bizarro, porque você vê a Joy assim e você vê o que está acontecendo atrás da Joy, porque ela é um holograma, mas como todo holograma hoje em dia, você consegue ver através dele o fundo do cenário, por exemplo. Além disso, ela faz uma coisa muito genial, mas que pouca gente pensa nisso. Ela é capaz de sintetizar fisicamente memórias. Tem a parte do cavalinho de madeira do Kay, e ela nunca tinha visto o cavalinho de madeira, mas o Kay tinha visto o cavalinho de madeira. E na hora que eles estão em um diálogo na cena, ela faz holograficamente o cavalinho dele perfeito, mas ela nunca viu o cavalo, cara. Isso, cara, é genial. Será que no futuro a gente vai ter uma coisa assim, que a gente pensa e ela é capaz de sintetizar materialmente, ou então holograficamente, perfeitamente, isso? E além disso, ela tem toda a questão que ela sempre trabalha em favor daquele que tá conduzindo ela no momento. Ela é a namorada perfeita, porque sempre sabe a hora de agir, onde ela tem que ficar quieta, onde ela tem efetivamente dar uma solução. E além de tudo isso, ela vai ser um personagem que vai gerar muito rebuliço pelo fato dela ser uma namorada. Por que não tem um namorado perfeito? Porque só a mulher tem que ser perfeita e o cara não tem que ser perfeito? E essas questões também são interessantes a gente levantar aqui, que não é mostrado nenhum Joy. Até porque se tivesse mostrado algum Joy no filme, ele falaria pro cara assim: How you doing? How you are doing? Eu falei do cavalinho do Kay aqui, mas qual que é o panorama deste cavalinho do Kay? Que ele tem uma data cravada na última pata dele. É 10 de junho de 2021, que foi a data que o Kay entrou no mundo, que ele foi concebido. Ele tem algumas memórias guardadas sobre isso, mas aí você pega essas memórias e coloca elas de canto. E volta nessa data precisamente e pega a relação da Rachel com o Deckard. Eles fugiram, no caso de Los Angeles, no primeiro filme. Mas o que aconteceu depois disso? Aquele replicante Rachel, a última versão da Tyrell antes de acontecer todo o caos do Blade Runner, ele tinha capacidade de se reproduzir. O que, por mais bizarro que pareça, faz todo sentido aqui, porque os replicantes, como a gente falou no vídeo anterior, não são robôs. Eles são organismos geneticamente modificados, mais parecidos com clones do que com robôs ou alguma coisa artificial especificamente, apesar de serem totalmente artificiais. Só que a Rachel acaba morrendo quando esse filho nasce. E esse filho nasce no dia 10 de junho de 2021. Aí você pensa, nossa, esse é o Kay? A gente vai falar mais à frente disso. Só que aconteceu, isso aconteceu em 2021, e em 2022 teve o blackout, cara. E no blackout se perdeu muita informação digital. E tipo, foi nessa época que a Tyrell parou de funcionar. Ou seja, qualquer tipo de informação não estava muito segura de algum tipo de problema nessa época. E como eu também falei no vídeo
vídeo anterior, que o restante da Tyrell foi comprado pelo Neander, ele não tem essas informações. Porém, ele sabe da existência, que é a coisa que ele mais busca, fazer os replicantes se reproduzirem, além de serem mais perfeitos do que eles já eram antes. E tipo, toda questão filosófica, como eu falei, o Jared Leto, cara, quando você trabalha bem o cara, ele manda muito bem. E tipo, toda a questão filosófica explorada por ele, assim, é muito genial aqui. Tem a cena da concepção do replicante. Cara, é uma cena muito bem feita, assim, e ao mesmo tempo que ela é bem feita, ela é angustiante, porque mostra, você começa a refletir o quão bizarro aquilo é, cara. E como se não bastasse isso, ele também criou a Love, que é uma espécie de T-1000, cara. Ela é um replicante totalmente para combate e focado naquele objetivo que ela quer, entendeu? Ela é séria, ela é centrada, ela tem poucas reações, e quando ela tem uma reação de verdade, assim, você vê a morte nos olhos dela, assim, um negócio muito forte, assim. E ela é totalmente fria e calculista, cara. Teve o caso da Mariette, que é a prostituta, que na verdade ela era humana, a gente olhava no trailer e pensava que ela era um replicante. E qual que foi a missão dela aqui, cara? Teve a parte da cena do sexo dela sincronizando, e no final da cena ela coloca uma espécie de rastreador para levar eles até a galera que queria buscar a salvação do mundo. Os replicantes queriam buscar a salvação do mundo. E a missão aqui era fazer o quê? Salvar o mundo, efetivamente. Que era fazer o quê? Trazer o Deckard de volta. E onde estava o Deckard? O Deckard estava em Las Vegas. Las Vegas não explica muito bem no filme, mas teoricamente é um dos últimos lugares, se não o último lugar na Terra, onde o ser humano tem condições plenas de sobreviver. E lá tem alguns seres vivos, a gente não sabe se é seres vivos, seres híbridos também, mas ele tem algumas companhias, alguns insetos e principalmente a parte do cachorro. Ele também está sendo rastreado pela galera do Wallace. E aí acontece uma merda gigante. E a gente tem as grandes revelações do filme. O Kay, ele foi criado no mesmo dia do filho da Rachel com o Deckard para despistar, para que ele se achasse como filho do casal, mas que protegesse de verdade o filho do casal. Vocês lembram no primeiro filme que a Rachel era o replicante perfeito, assim, pelo fato dela ter memórias, serem implantadas memórias nela? Tem uma doutora no filme, a doutora Anne Stelline. E é a parte onde acontece mais questionamentos filosóficos, assim, porque ela é uma doutora que vive numa redoma de vidro e que tem um equipamento que é capaz de criar qualquer realidade. E ela diz muitas frases interessantes, principalmente uma: nós lembramos dos sentimentos, porque qualquer coisa real nos é confusa. Cara, que genial isso! A gente lembrar das coisas reais, principalmente num sonho, cara. Tudo que você vê num sonho, que você pensa quando você está sonhando na sua cama, você pensa, nossa, é real. Quando você vai cair, você acorda de susto, entendeu? Teoricamente é real, mas é confuso. Se você tem lembranças acordado, tipo, nossa, eu lembrei do sonho que eu estava caindo e de repente eu acordei. É uma coisa muito mais concreta, muito mais palpável do que você está sonhando e não está no controle da situação. São questionamentos muito geniais desse tipo que ela é capaz. E uma pessoa capaz assim, ela é diferenciada no meio. E essa doutora, ela é protegida pela galera que a Mariette ajudou lá, entendeu? A função da doutora nesse universo era criar memórias para os replicantes, cara. Mas você se pergunta, de onde surgiu essa doutora? Essa doutora é a filha original do Deckard com a Rachel. Se você parar pra pensar, isso é genial, cara, porque a pessoa que cria as memórias humanas para os replicantes pensarem que são humanos é a pessoa que tem o DNA humano e o DNA replicante, formando uma pessoa só, cara. Que genial isso! É a pessoa que entende os dois lados efetivamente e sabe o que tem que fazer para induzir efetivamente a pessoa a achar que ela é outra coisa. E aí a gente tem mais uma cena de diálogo interessantíssima entre o Deckard e o Wallace, e nessa parte tem uma parte de CGI perfeito, ok? Faz efeito nesse filme que, cara, tá de parabéns. Foi um CGI perfeito da Rachel, cara. É uma coisa, tipo, muito mais bem feita que a Leia no Rogue One. Que a gente tem uma cena que eu não vou falar porquê, mas é a Tears in the Snow, esse é Tears in the Rain, e acaba com uma vibe pra cima, pra você refletir muito das merdas que aconteceram no filme, pra você ir pra baixo, e acaba assim o nosso analisador, com esse filme brilhante do Denis Villeneuve, respeitando o Blade Runner, trazendo e modernizando muita coisa, e principalmente respeitando o fã, criando uma obra nova com um conceito totalmente original de uma coisa que já existe, mas que ao mesmo tempo respeita suas origens. E é isso aí, galera. Curta, compartilhe, favorite, se inscreva no analisador, comente aqui embaixo sugestões, alguma canelada que eu dei aqui, coisas pra gente melhorar o programa pra vocês também. Compartilhe no Facebook, no WhatsApp, no Twitter com a galera. Curta também Legião dos Vilões, que ajuda a gente pra caramba o conteúdo. E é isso aí, até o próximo analisador.